Sim, sim. Tu só me vai anotando e me passando, assim, pontos que é importante ajudar a comentar. Sim. Começou? Isso ao vivo. Boa noite. Exatamente 11 horas deste dia 1º de fevereiro, estou aqui acompanhando agora o resultado da votação da eleição do presidente da Câmara dos Deputados. Lúcia Maranhão, Maria Dáguia Vitor Silva, boa noite, obrigado por vocês que estão acompanhando nesse horário. Eu estou aqui trazendo o resultado. A grande disputa de um país que tem o Bolsonaro, presidente da República, que está dominando as instituições desse Brasil, que está ferindo a democracia e agora quer ainda o domínio completo do Congresso Nacional. Este é o grande debate que nós fizemos. É o bolsonarismo querendo ter a Câmara dos Deputados, o Senado da República como reféns, ou seja, puxadinhos, né? Puxadinhos, como eles tanto falavam contra a esquerda, né? Ou dos partidos esquerdos, puxadinhos agora, o puxadinho, o Congresso Nacional puxadinho do Palácio. E eu quero trazer para vocês, para a Márcia, para a Marlene, para o Gilson Pereira, para o Wanderson Oliveira, para o Ademar Guareschi, boa noite, Eduardo, lá assistindo lá da nossa querida Cruz Alta, Gilson Pereira, o pessoal dizendo fora Bolsonaro, a Gilson Fernandes, boa noite, lá de Jundiaí, São Paulo, Lígia Zamin, boa noite, obrigado, a Serra Gaúcha, queremos nos encontrar muito em breve por aquela região, obrigado pelo acompanhamento. Eu quero passar para vocês agora o resultado que saiu neste momento. Eu vou tentar passar aqui para a tela, para vocês poderem acompanhar o resultado. O candidato do Bolsonaro, Arthur Lira, numa grande coligação que ele fez, 302 votos. Nós somos 513 deputados. Ele fez, portanto, na sua vitória no primeiro turno, 302 votos. Este é o candidato do presidente da República, Bolsonaro. Nós tivemos vários outros candidatos, que é André Janones, né, que fez 3 votos, que é o general Peternelli, do PSL, que teve 1 voto, provavelmente só o dele. O Fábio Ramalho, que é um do PMDB, que também se candidatou, fez 21 votos, 1 avulso, é candidato a presidente, né, no caso. Luiz Erundina, do PSOL, que fez 16 votos, o PSOL tem 10 votos, fez mais 6 votos. O Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, fez 13 votos. E o Kim Kataguiri, do DEM, dos Democratas, do próprio partido Rodrigo Maia, fez 2 votos. E o Baleia Rossi, que representou, então, a coligação que, depois de longo debate, nós do PT, inclusive eu sempre defendi que a gente tivesse, eu queria até chamar a atenção desse tema, eu sempre defendi que o PT deveria ter com o PDT, com o PSB, com o PSOL, com o PCdoB, com a Rede, com o PSB e a Rede, uma candidatura para presidente, para que a gente pudesse discutir o que a gente quer com essa Câmara dos Deputados, se ela vai ser puxadinha do Palácio, ou se ela vai debater o impeachment, se ela vai debater renda emergencial para o povo, se ela vai debater a soberania do país, se ela vai debater para não ter as privatizações, se ela vai debater vacina para o povo poder se vacinar nesse período de pandemia. E, infelizmente, nós não vencemos isso. Nem os outros partidos quiseram isso e nem o PT, infelizmente. Nós votamos isso, inclusive. Tá? Eu perdi por 23 a 27 votos a nossa bancada, porque eu queria essa frente de esquerda para mostrar para o país que é necessário nós termos ações com programas, identidade programática. Mas, enfim, a decisão foi entrar então no bloco e ter o apoio da candidatura do Baleia Rossi. E eu volto então agora aos números. Se nós temos entre os nossos partidos que estavam na base do Baleia Rossi, que é do PMDB, o PDT, o PT e o PCdoB estavam juntos, deu 145 votos. Aqui eu quero dizer para vocês que isso é um pouquinho mais de votos do que os nossos partidos que vierem apoiar o Baleia Rossi. Ou seja, nem o MDB
votou no candidato do MDB, do Baleia Rossi. Eles logo foram, em boa parte, para o Arthur Lira do Bolsonaro, porque são, na sua maioria, bolsonaristas, porque ajudaram a dar o golpe no Brasil. Esse foi o grande equívoco, inclusive, do PT, de poderem, não termos a nossa candidatura própria para poder votar. O Bolsonaro, ele teve, o Senado também tem uma candidatura que está... A Heloísa de Carvalho está dizendo assim, está correndo muito dinheiro aí, com certeza, não é pouco, todos estamos sabendo como é que funcionou isso. E isso eu quero exatamente dizer para vocês. Aqui, a vitória do Arthur Lira significou como nunca, e sempre acontece, mas desta vez, oferta de cargos, ministérios. Aquele Bolsonaro que vocês viram na campanha, que muita gente que está falando aí, às vezes falando uma bobagem bolsonarista, dizia que ia fazer uma nova política do toma lá da cá, para acabar com o toma lá da cá. Agora o Bolsonaro está agarrado de unhas e dentes com o Centrão, com o tem de pior da política brasileira, está junto com esse Centrão. Então, a luta que nós temos que debater é não parar depois do resultado eleitoral da Câmara. Porque aonde o Bolsonaro tem voto? Ele tinha voto na sociedade porque tinha muita mentira, porque tinha muito fake, porque tinha toda uma operação que foi combinada da Lava Jato, que está sendo desmontada agora, porque todas as falsidades, os conluios, né, que o Moro, que o Dallagnol fizeram com, digamos assim, os ricos do mundo e a imprensa do Brasil, para impedir que o Lula pudesse ser candidato, toda essa malandragem que foi feita, esse conluio, ajudou a eleger o Moro. Eu falo Moro. Bolsonaro, numa das posses, na posse do Moro para ministro da Justiça, ele disse, não fosse o Moro eu não estaria aqui. O próprio Bolsonaro reconheceu isso. E agora nós estamos vendo que tudo isso foi falso. Então o Bolsonaro se elegeu com bases falsas no nosso país. E é exatamente este anúncio naquela época da pátria, do respeito à família, de combater corrupção, né, que fizeram de não ter o toma lá da cá, portanto, negar a política do Centrão, que é exatamente o favorecimento interno aqui da apropriação do recurso público para beneficiar pequenos grupos. E isto fez agora, infelizmente, as pessoas estão começando a compreender, a sociedade já está, nas todas as pesquisas que saem, reprovando mais esse governo, estão cada vez mais reprovando o governo, a aceitação positiva, vamos dizer assim, do bom e ótimo está reduzindo, a rejeição está aumentando, mas no lugar o Bolsonaro está forte. Sabe aonde? Onde dá para fazer o toma lá da cá, onde dá para comprar votos, onde dá para dar cargos, onde dá para fazer a pior política, né, do baixo nível. É este lugar. E este lugar se chama Câmara dos Deputados. E eu quero passar para aqueles que não estavam acompanhando desde o início, eu estou fazendo aqui essa live agora, vim da votação, do resultado que saiu neste momento, então, no dia 1º de fevereiro, agora 11h10, tá? O resultado da votação para presidente da casa, onde Arthur Lira, o candidato do Bolsonaro, fez 302 votos, ganhando, portanto, no primeiro turno, e o segundo colocado, Baleia Rossi, com 145 votos. Quem perde? Essa é a história. Se tem alguém que ganhou, é a velha política. É o toma lá da cá. Daria para dizer, a grande imprensa nesse país, que defendeu e que sempre esteve com a pauta econômica do Paulo Guedes, aliás, que está meio desaparecido, né? Mas que no fundo deve estar pensando agora a pauta do próximo período. E qual é a pauta do próximo período? É continuar firme na reforma administrativa para tirar direitos dos servidores. É ter a pauta da privatização. É querer fazer a reforma tributária, mas não para ter taxação dos ricos, porque esses do Centrão são financiados e patrocinados pelos ricos. E quem perde? Perde é o povo. Porque o renda emergencial, que só saiu por causa desta Câmara, que não era puxadinho do Bolsonaro, senão não teria tido renda emergencial para o povo.
Mas foi exatamente a tentativa de fazer o puxadinho do Palácio à Câmara, a submissão, a subserviência, para não ter o auxílio emergencial. Então a nossa pauta, a nossa luta, com certeza, é para ter a votação da renda emergencial. E aí nós precisamos de povo. Porque nós não temos presença social, luta popular, com os prefeitos, com os vereadores, com os movimentos sociais, nós não teremos vozes ecoando aqui em Brasília para que essa pauta que interessa ao povo, porque o Bolsonaro quer o Lira para não ter o renda emergencial. Esse é o debate que nós vamos fazer aqui. Vacina. Vacina é outra perda, porque exatamente a política do Bolsonaro de querer abocanhar os congressos aqui para nós não levantar a voz para dizer que tem que ter pesquisa nesse país, que a ciência tem que ser respeitada, que tem que ter orçamento, não é só para comprar leite condensado ou outras compras superfaturadas para o governo, mas é para ter dinheiro para vacina, para pesquisa. A voz que nós devemos levantar para não ser puxadinho do Congresso é não ter relações rompidas com países que comercializam a produção agrícola do nosso país. Ou o tema do meio ambiente, que é tão importante. Ou vocês querem que a Amazônia continue queimando, que o Pantanal continue destruindo, que venenos sejam jogados nas lavouras e que a comida do povo brasileiro esteja contaminada e que mais doenças surjam? Não. Essa é a perda que nós temos com esse resultado de hoje. Então eu quero dizer para vocês que a vitória que o Bolsonaro teve, fazendo todo o processo da pior política do toma lá da cá, não serve para o Brasil, não serve para as pessoas, não serve para o respeito partidário, porque esse voto, e aí eu quero falar outra coisa aqui, nós precisamos acabar com o voto secreto. Eu quero te saudar, Zeca, lá de Santo Cristo, meu grande companheiro Zeca Seger, tá dizendo, Bom Gás nos representa, um grande abraço para o nosso querido comunidade de Santo Cristo, tá? Foi nosso prefeito, nossa grande liderança, um grande abraço para ti, para todos que estão nos acompanhando agora, neste momento, que são muitas pessoas pelo Brasil afora. Eu quero dizer aqui, a votação da Câmara dos Deputados e do Senado, ela tem este símbolo do presidente que precisa ter o domínio das instituições, porque se nesta Câmara tem uma CPI que apura as fake news, vai mostrar cada vez mais o envolvimento da família Bolsonaro no esquema dos fake news, das mentiras. De uma Câmara que vai cobrar do Ministério Público, que vai cobrar do Aras, que é o Procurador-Geral da República, para que ele não engavete nada de corrupção que está acontecendo nesse governo. Nós temos que ter independência dos poderes. E esse é o grande problema da democracia no Brasil, que é a falta de independência dos poderes e, portanto, voltar àquele tempo no Brasil onde tudo era da corrupção debaixo dos tapetes. Rachadinha, envolvimento de corrupção na família Bolsonaro tem que ser apurada. E não tem que ter no governo um órgão de inspeção para impedir que policiais possam fazer o seu serviço, que lideranças possam agir e não tenha dossiês contra pessoas da esquerda que estão fazendo investigações contra o governo quando não tem problema. Então, a democracia do país, nesses momentos, tem que ser lembrada. E, infelizmente, numa democracia frágil, onde tem partidos frágeis, onde tem mecanismos de voto secreto, eu quero dizer para vocês, eu sempre defendo o voto secreto para o eleitor. Quando o eleitor elege o seu representante, eu tenho que ter garantia, né, do seu voto livre, secreto, para não ser tensionado. Infelizmente, tem muita compra de votos, muita pressão, muita questão na hora das urnas, né, nas votações. Então, o povo tem que ter liberdade do seu voto, de ter o sigilo do seu voto. Mas nós, representantes, numa Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado, o povo tem que ser. Então, por que aconteceu aquilo que chama de trairagem? Todo mundo dizia aqui, se formos olhar os blocos, vai ter segundo turno e ninguém dava a vitória na largada para o Lira. Mas no momento em que ele usou a máquina do governo, no momento que ele conseguia pessoas que estavam num bloco e votaram no outro porque iam ter recursos para agradar os seus prefeitos, os seus governadores, ou quem sabe até outros interesses resolvidos, fora desses que até são de recursos de benefício público, você
vai ver o resultado acontecendo. Inclusive, várias pessoas falaram que tínhamos que entrar na justiça pela compra de votos que fizeram sobre os parlamentares. Mas como é que alguém pode... O meu pai dizia, o que tem preço é mercadoria, não são as pessoas. E quando as pessoas passam a ter preço, é o fim. E é exatamente o que nós temos na política. É o fim de uma política séria, transparente, quando as pessoas têm preço e quando tem venda de votos. Então, pessoal, eu estou realmente triste. Triste porque a política chegou nesse nível, onde se fala uma coisa e se faz outra. Se diz que não vai ter mais o toma lá da cá, depois se senta no colo do Centrão, que, aliás, o Bolsonaro pode também se... porque ele vai estar na mão destes que, se não atender os seus interesses, são representando os empresários, na sua maior parte, o do ruralismo do Brasil, não atender os pequenos, né, ele pode também ser refém da pior política. E por isso a gente não pode desistir nunca, né? A gente faz a reflexão séria, dura, responsável, mas também diz, nós vamos resistir. E é isso que eu peço para o nosso querido povo brasileiro. Vamos nos mobilizar. Caminhoneiros, vocês que estão com diesel super caro, promessas do Bolsonaro não cumpridas, vamos fazer a mobilização. Agricultores, lutem. Professores, policiais, sociedade civil, os nossos empresários, operadores, né, do comércio, da indústria, que precisam de emprego, vamos impedir que eles tirem, porque dão pouco crédito para a nossa industrialização do nosso país, que nós percamos Ford e tantas outras empresas que são perdas de indústrias e são perdas de empregos, cujo desemprego está crescendo muito fortemente no nosso país. Então, pessoal, a hora é de muita reflexão, de muita seriedade. E eu quero dizer para vocês que, com o meu mandato, vocês podem contar para a gente lutar pela democracia, lutar pelo povo e colocar na ordem do dia as pautas que interessam à população brasileira. E eu vou encerrando, neste momento, a minha transmissão aqui, né? A ideia hoje era fazer uma transmissão muito rápida, mas eu quero então passar para vocês o quadro do resultado então da votação que aconteceu neste momento para a presidência da Câmara dos Deputados, onde Arthur Lira, candidato do Bolsonaro, fez 302 votos, ganhou no primeiro turno, e os demais candidatos não tiveram a votação suficiente para nós irmos para o segundo turno. Nós fizemos o bom debate, nós vamos continuar nas pautas, vamos ainda definir, né, as outras funções, né, de comissões, de trabalho. Esse ano, Natália, lá está em Berna, lá de Cruz Alta, também quero deixar um abraço, o Adriano Oliveira Melo, de Somos 13, a Berenice, né, Silva Miranda, Resistência, Reage Brasil, fora Bolsonaro. Esse Reage Brasil, viu, Berenice, eu gostei muito, tá? Nós temos que reagir. Tem uma situação muito de conforto, assim, de silêncio, de aceitação. Não, pessoal, nós temos que nos rebelar contra essas injustiças e as maldades que estão agradecendo. Maria Iracema Silva, nós estamos aqui, enfim, também deixou seu recado aqui, tantas pessoas que estão participando, um grande abraço. Sandro Bogo também dizendo fora Bolsonaro. Então é isso, eu queria falar muito rapidamente, estou em Brasília, a situação da vacina, se cuidem, pessoal, tá? Vamos evitar as aglomerações. Hoje eu mesmo andei todo dia aqui, né, com minha máscara, só tirei ela agora para poder falar com vocês, álcool gel, distanciamento, vamos nos cuidar. Nós já temos mais de 210 mil, dá um número exato aqui, de mortes no Brasil por causa da pandemia, né? O dia de hoje deu exatamente, nós estamos em 225.099, 225 mil mortes já no Brasil. Imagina, né? E isso com, né, por nada que o presidente é chamado de genocida, né? Porque não ter vacina, não ter testes, não ter recursos, não ter orientações de distanciamento e cuidados, fazem parte para que nem a economia reaja, porque sem povo podendo consumir, andar e tal, circular, não vai ter atividade econômica, e ao mesmo tempo as mortes que infelizmente estão acontecendo. Então, pessoal, o resultado está dado, né? É uma vitória, infelizmente, a custos altíssimos para a população brasileira, o povo perdendo, mas nós não vamos baixar a nossa crista, vamos continuar na peleia. Tá bom, pessoal? Então tá, muito obrigado, se cuide, um grande abraço. Boa noite.